Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo, e a paz de Deus, e as saudações cristãs a todos. Irmãos, este vídeo, primeiramente eu quero deixar um esclarecimento aqui. Este vídeo que eu estou fazendo não se trata de atacar nenhuma denominação. É um vídeo que vocês devem analisar. É um vídeo de análise. Porque aqui esse vídeo serve para várias igrejas. Para várias, eu não vou dizer todas, mas aqueles que quiserem ver. Por exemplo, Congregação Cristã no Brasil. Estou falando dela primeiro, porque eu pertencia a ela, ou ainda tinha muitos amigos. Não posso eu menosprezar os meus amigos, ok? Outra coisa, também pode ser para uma igreja luterana, uma igreja batista, uma igreja evangélica, congregação evangélica, enfim. Esse vídeo aqui é para todos os irmãos que atendem refletir, para aqueles que são ouvintes refletir, porque o real apontamento desse vídeo é para nós apontarmos para Jesus Cristo. Não é para tirar ninguém de igreja nenhuma, nem da CCB e etc. Cada um deve fazer aquilo que o Espírito Santo guia, porque senão aí começam a falar que nós estamos fazendo fake news. Irmãos, eu quero dizer para os irmãos que tudo o que eu tenho colocado aqui, eu tenho documentos, quando eu coloco alguma coisa, e procuro ser cuidadoso. Os irmãos vejam que me mandaram um vídeo, até um irmão da congregação, muito simples, ele é uma pessoa que eu tenho grande comunhão com ele, certo, irmãos? E ele mandou, talvez foi ele, talvez eu não me lembro, porque tem vários irmãos que às vezes mandam coisas para mim, mas eu acredito que foi ele, não sei. Ele não fez por mal, mandou um vídeo de uma pessoa que disse que eu podia postar, que não teria problemas, mas que se tivesse problemas, era para apenas eu retirar. E assim eu fiz, a pessoa me comunicou, eu retirei. Mas não é esses vídeos que eu posto, são vídeos que tem mais modernos, vídeos que tem caricaturas, assim, entende, irmão? Então, graças a Deus é um bonito vídeo, eles fizeram um bom trabalho, eu usei esse vídeo, mas não ganhei nada com ele, irmão, porque o meu canal é monetizado, mas eu coloco, conforme o assunto, eu nem monetizo o vídeo. Às vezes eu monetizo um ou dois para poder o robô do YouTube jogar meu vídeo para frente, senão não vai, né, irmãos? Outra coisa, irmãos, que eu acho muito necessário, que nós tenhamos cuidado e examinemos tudo que nós ouvimos, porque eu falar que um vídeo é fake news, eu tenho que ter certeza. Agora, irmãos, eu confesso, tem muitos vídeos que eu fiz e tem uma pessoa aí que falou que é fake news. Eu não gostaria de mostrar documentações ou de mexer nessas coisas, porque eu não estou aqui para criar contendas de palavras. Estou aqui para falar de Jesus Cristo, irmãos. E é isso que é o meu lema, meu tema. Mas nós sabemos que para falar em Jesus Cristo, nós também sabemos que tem almas que precisam saber algumas coisas, que pensam que estão servindo a Deus. E muitas das vezes elas estão em lugares tortuosos. Por isso que nós temos que esquecer, né, no sentido de salvação, denominações. Nós temos que pensar em Jesus Cristo. Então por que o irmão está falando? Eu estou falando, irmãos, pelo simples fato de tentar despertar algumas almas para o conhecimento de Cristo. Ninguém é obrigado a pensar igual a minha pessoa. Ninguém é obrigado, cada um é livre, irmãos. Desde o momento, vocês estão vendo eu falar alguma besteira aqui? Não estão vendo. Eu quero deixar claro que o ensinamento que eu passo, ele não é fake news, certo, irmãos? É verdade. Agora, se alguém acha que é fake news, eu também não vou me incomodar, entendeu, irmão? Problema de quem quiser falar. Teve uma pessoa aí que ficou falando, vai perder tempo, porque eu não vou responder essa pessoa. Só vai perder tempo. Eu tenho orado por essa pessoa, só isso. Orado para que os filhos dela voltem a congregar. Acho que o esposo também está parado. Eu não vou dizer nome, mas eu tenho orado bastante e vou continuar orando. Que o meu desejo é que Deus dê salvação à casa dessa senhora. É isso que Jesus Cristo requer de mim. Certo, irmãos?
E eu tenho mudado muito meus pensamentos. Meus vídeos têm que explicar de Jesus Cristo, mas eu também tenho que, quando alguém me faz uma pergunta, eu tenho que expor esta pergunta. Então, hoje, irmãos, eu quero dizer para os irmãos que este vídeo, irmãos, ele tem o tema desse vídeo, até escrevi aqui, irmãos, que o tema desse vídeo é este, ó. A igreja é um hospital, certo, irmãos? A igreja tem que ser um hospital espiritual. Quando eu falo igreja, eu não quero dizer sistema religioso, estou falando no povo, certo, irmãos? E naqueles que estão na liderança, esquecendo o sistema. Porque se for colocar o sistema, aí vai estragar tudo, porque o sistema, maioria, é tudo corrompido, certo, irmãos? Nós estamos falando da igreja no sentido agora aqui espiritual. Qual é a missão da igreja? Qual é a preocupação da igreja? Que tem que ter nela Jesus Cristo, certo, irmãos? Jesus Cristo é o nome do médico desta denominação. Ele tem que ser. Se ele não for, o que acontece? A pessoa vai lá para ser curado e não é curado. E aí volta com aquela esperança de voltar para ser curado. É como uma consulta médica. A pessoa vai lá, aquele lá é um bom médico. Você vai lá e se dá um monte de remédio e te dão tanta coisa e você volta contente, agora eu vou ficar bom. Aí você espera que aquela medicação se cumpra e de repente você volta tudo a mesma coisa, e aí você tem aquele círculo de sempre ir e voltar, esperando que um dia fique bem, certo? Mas quando você vai num hospital espiritual, que o médico realmente é Jesus Cristo, você vai e ele já te cura, certo? Porque o médico, para esse médico, Jesus Cristo, ele é o médico dos médicos. Então ele vai e já te cura, certo? Você já sai curado espiritualmente e até materialmente também, certo? Agora, qual a prioridade da igreja? Seria curar as almas, ir atrás das almas? Seria tratar as almas de cada um, o espírito, não é? De cada um? Ou seria a prioridade das igrejas, estou falando das igrejas, não é da CCB, nem da CCA, eu estou falando das igrejas, porque afinal elas pregam a palavra de Deus. Então vamos lá, né, irmãos, eu não estou falando contra ninguém, quero deixar bem claro, os meus inscritos e aqueles que quiserem entrar, que vão dar a sua opinião, ok? A igreja então, ela tem que ser isso? Tem que ter o médico Jesus Cristo. E se você vai em alguma que você percebe que não é ele mais que está medicando? Você está acostumado a tratar com ele, com o médico dos médicos. O que você faz? Fica aí uma pergunta, tá bom? Ou a prioridade dessa igreja, desse hospital, é fazer construções de mais salas e construções grandes para fazer outros hospitais? A mesma coisa a igreja. Qual a prioridade da igreja? Construir mais templos? Edificar em lugares que às vezes nem tem povo? Agora fica entre vocês. Vejam qual é a prioridade da igreja. Se a prioridade da igreja for cuidar de almas e do espírito, então eu tenho que explicar para você o que é o espírito e o que é uma alma, certo? Há uma característica diferente de um para o outro. Bendito seja o nome do Senhor. Porque o Senhor soprou nas narinas e no fôlego da vida e o homem foi feito alma vivente, certo? Ele recebeu o Espírito. Quando o Senhor soprou, ele recebeu o Espírito e ele foi feito alma vivente. Agora, qual a diferença disso? A alma, ela é diferente do Espírito. Veja bem, a alma é a personalidade individual, tem sentimentos, tem vontades e raciocínio. Não é uma coisa física. Bendito seja o Senhor. Ela está, não é uma coisa física ligada ao nosso corpo. A alma não é física. Ela está dentro de nós, principalmente dentro do nosso psíquico, aqui que ela trabalha.
Certo, irmãos? Porque aqui, irmãos, os irmãos observam que assim como o homem tem uma cabeça, Jesus Cristo é a cabeça da igreja, você está entendendo? Então o homem tem a cabeça e através da cabeça e da pulsação, claro, do seu coração, tudo tem um significado no corpo do homem. Deus fez um corpo perfeito, certo, irmãos? Não houve imperfeição na criação. Embora hoje pode ter pessoas que nascem com alguma imperfeição, mas Deus sabe o porquê. O importante é que esta pessoa, mesmo que esteja imperfeita na carne, mas que a sua alma esteja perfeita, que o seu espírito seja reto diante de Deus. Que a carne é carne, ela vem do pó e volta para o pó, mas a alma o espírito tem que voltar a Deus que o deu. Não é isso, irmãos? Então, irmãos, aí está a diferença. Agora, a alma, ela tem tudo isso, irmão. Tem personalidade, é individual, tem sentimentos e vontades e raciocínio, também não está ligado ao nosso corpo. E o espírito? Bom, o nosso espírito é a ligação com as coisas espirituais. O espírito, irmão, ele tem ligação com as coisas espirituais. E o espírito é aquilo que dá a vida, certo, irmãos? Porque toda a vida vem de Deus, certo? O espírito define as grandes influências da nossa vida. E é o espírito que recebe a influência do Espírito Santo para nos convencer do pecado. Por isso que está escrito que o Espírito Santo, ele que nos convence do pecado e da necessidade e do arrependimento. Na alma, o Espírito de Deus, melhor, o Espírito Santo convence o nosso espírito, a nossa alma também, ao arrependimento. Porque quando a nossa alma pende para o lado do mal, irmãos, a alma chora. Quando o espírito pende para o lado do mal, a alma chora, porque ela sabe que ela vai ser prejudicada. E aí é uma luta de carne contra o espírito e espírito contra a carne. Entendeu? E muitas das vezes o inimigo usa da nossa carne para criar essa batalha interna, que muitas das vezes causa até problemas psicológicos, se a pessoa não estiver bem, se a pessoa não estiver bem ligada com o Senhor, ou mesmo que esteja, mas num momento de fraqueza mental. Por isso que às vezes até um comentário muito pesado prejudica alguém. Por quê? A pessoa já está psicologicamente abalada. Aí recebe um comentário pesado, por isso que às vezes há comentários que eu apago, certo, irmãos? Então o Espírito, então ele convence nós do pecado, da necessidade do arrependimento, o Espírito Santo, né, irmãos? Por outro lado, o Espírito pode receber também influências malignas. Quando ele abre para o mal, vocês já viram pessoa endemoniada? Por quê? Porque aquele espírito se abriu para o mal, deixou uma brecha, vamos dizer assim. Não era para fazer, a carne dele fez, e aí o espírito inclinou-se para a carne, aí pode acontecer um espírito contrário tomar a mente da pessoa. E pode ser influenciada com coisas malignas. Mas então aí o que a gente faz? A gente tem que ir aonde? No hospital. E quem tem que estar no hospital para medicar a nossa alma, o nosso espírito e a nossa alma? É um médico espiritual. Não estou falando de hospital para você ir tomar vacina, para você ir fazer tratamento, para você ir tirar radiografia, não. Estou falando do hospital da carne, estou falando do hospital do espírito, aonde você tem que ir? Aonde tem Jesus Cristo. Se você chegar em algum lugar que não tem Jesus Cristo, você não pode ir naquele hospital. Porque não vai resolver nada. Até ele pode te prometer um monte de coisas, te dar um monte de remédio. Porque o trabalho do adversário é enganar. Por isso que ele é enganador. Por isso, irmãos, mas como é que eu vou saber que aquele lugar tem o Senhor Jesus Cristo? É fácil de você saber. Quando você vê
que Jesus Cristo é a verdadeira porta, que só se fala em Jesus Cristo, que toda palavra tem um fundamento cristocêntrico, que toda palavra ela seja bem colocada e não otopocêntrica, entendeu, irmãos? Eu acho que é assim a palavra, que quer dizer que tenha a pessoa como alvo e muitas das vezes exalta a pessoa e coloca ela como o ator do assunto que está na palavra. Por exemplo, só para os irmãos entenderem, vamos supor que Pedro na prisão. Então, Pedro estava preso. Aí a pessoa lá lê Pedro na prisão. E ao invés de explicar por que Pedro estava preso, porque estava anunciando o evangelho, vou fazer uma pequena pregação aqui, que Deus está me trazendo para mim explicar. Por exemplo, vou pregar sobre Pedro na prisão. Irmãos, Pedro estava preso. E uma igreja fazia constante oração por ele. Assim, irmãos, muitas das vezes nós sabemos que quiseram prender também o Senhor Jesus Cristo. E ele já havia falado que os seus discípulos ou apóstolos passariam por momentos difíceis. E Pedro ali estava se cumprindo nele aquilo que Jesus Cristo havia falado. Porém, irmãos, uma igreja orava por ele. Nisto nós vemos o valor que tem a nossa oração. E o Senhor Jesus Cristo tem prazer de ver nós orando. E é claro que chegou o momento que Deus mandou o anjo, tirou Pedro da prisão. E ele foi aonde? Na casa de Maria, mãe de Marcos. E quando ele chegou lá, encontrou a igreja orando. E quando ele entrou, todo mundo começou a glorificar a Deus. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo havia enviado o seu anjo. E se tiver alguém aqui que estiver nessa mesma situação, poderoso é Deus para enviar o seu anjo em nome do Senhor Jesus Cristo. Você está entendendo? Eu coloquei só Jesus Cristo. Agora vamos fazer uma pregação otopocêntrica, acho que é assim que falam, depois vocês viram no dicionário. Irmão, você entrou aqui, você é um Pedro. Você é um Pedro, você está preso, você não sabe por onde sair. Mas saiba que Deus vai mandar o seu anjo agora. A igreja fica na comunhão, porque Deus está mandando um anjo agora. Ele vai te libertar. E você pode dar glória, porque Deus vai fazer um milagre. Eu vejo as correntes caindo. Ó Pedro, vai para tua casa liberto, porque Deus é contigo. Vai embora, Pedro, fique em paz. Tem uma igreja que está orando por você. Aonde ele falou de Jesus Cristo aí? Não falou em lugar nenhum. Aí a pessoa que está passando algum problema, ele já vai achar que ele é o Pedro e que está preso. E às vezes, irmãos, quem é que não está passando problema? Isso não quer dizer que não cumpra. Pode cumprir com alguém, porque você pega uma igreja com 500 pessoas, você joga isso assim, em alguém vai cair, irmão. Ele acaba a palavra sem falar nada do Senhor Jesus Cristo. A única coisa que ele fala é: vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pronto. E depois termina o culto. Agora eu pergunto, aonde está Jesus Cristo nesse hospital? Se no momento em que ele pregou, ele nem citou o nome de Cristo, nem colocou ele como centro da pregação. Isso é uma pregação que não mexe realmente na alma. Ela dá sim à pessoa uma emoção e uma falsa emoção, uma ilusão, certo, irmãos? Que vai fazer a pessoa acreditar, muitas das vezes, em algo que não acontece no outro dia. E o que acontece? A pessoa fica frustrada. Nossa, mas é a mesma coisa, irmão. A pessoa vai num culto e tem lá uma pessoa no hospital quase morrendo. E vai, e de repente, o irmão lá prega. Não é morte, é vida. Deus vai dar vida. É para você mesmo, ainda aponta. Depois de 3, 4 dias, a pessoa morre. E aquela pessoa que escutou aquela pregação, como fica a situação dela? Se ela é fanática, é lógico que ela mesma vai arrumar uma desculpa.
Ah, deve ser a libertação, foi a morte dela. Mas não foi isso que ele foi buscar. Agora vamos supor que o pregador pregue cristocêntrico. Irmão, muitas das vezes nós passamos por enfermidades, por lutas. Quem sabe aqui alguém nessa noite está passando por esse processo. Mas confia no Senhor, irmão, porque nós aqui não somos desta terra. Um dia nós vamos habitar na nova Jerusalém que desce do céu. E nós temos que ter certeza disso, para que o nosso coração não venha se abalar diante das coisas que ocorrem dentro ao nosso redor, porque só Jesus Cristo é que pode fazer tanto querer como efetuar. Preguei a mesma coisa, mas coloquei Jesus Cristo em tudo e a pessoa sai confortada. Certo, irmão? Ah, mas a pessoa quer saber se vai curar ou não vai. Bom, ela tem que orar a Deus e pedir para Deus fazer, irmão. E Deus poderia falar com ela também. Irmãos, tem pessoas que passam por provas, mas tem que acreditar em Jesus Cristo. Porque se você crê em Jesus Cristo, Ele é poderoso para fazer aquilo que você nem imagina. Pronto. A pessoa pega aquilo ali, é comigo. Estou esperando uma coisa que eu nem imagino, que é que Deus libertar meu parente, sei lá. Entendeu, irmãos? Então há uma diferença quando você coloca Jesus Cristo e quando você tira Jesus Cristo. Quando você percebe que Jesus Cristo está no assunto, ali é o hospital que vai curar a tua alma. Quando você percebe que Jesus Cristo não está mais no assunto, é só profecia, promessas, e muitas das vezes se fala até em Jesus Cristo, mas fora de um contexto, só para dizer que falou, para não dizer que não pregou Cristo, para dizer cristocêntrico. Porque hoje nós precisamos de ser cristocêntricos, irmão. Porque se nós não formos cristocêntricos num momento de tanta tribulação, e tem igrejas que estão tomando caminhos diferentes para chamar o povo, para fazer o povo ser iludido, com promessas e com tantas coisas. E quando nós falamos aqui, já somos atacados, até mesmo xingados, porque falamos que Jesus Cristo é a única saída, só Ele. Mas a pessoa muitas vezes não gosta. Por que não gosta? Porque quer aparecer. Entendeu, irmãos? Quer que o seu nome seja o primeiro a ser falado. E nós temos que ter cuidado. A denominação quer ser o exemplo da terra. Os seus líderes querem ser como magistrados, como apóstolos, né? Querem ser tratados como príncipes. Enquanto o necessitado e o pobre que crê em Jesus Cristo está lá passando a necessidade, e com o dinheiro daquele que está passando necessidade, aqueles homens de determinadas denominações, que eu estou falando de várias, tá, irmão? Que eu conheço, por misericórdia, mas a que eu mais conheço é aquela que eu saí. E deixando claro que eu não estou falando de igreja, eu estou fazendo um estudo para que vocês, uma análise, para que vocês analisem onde vocês estão entrando. Não é eu que vou analisar. A análise depende de cada um de vocês. Porque eu não falei mal de ninguém, estou falando a verdade. A verdade é essa. Você tem que examinar as escrituras. Se algum lugar te impede de você examinar a escritura, fica bem claro que você está sendo manipulado por um sistema religioso. Porque Deus deixou as escrituras para nós meditarmos, examinarmos. E muitos não sabendo, não entendendo, não sabem nem o que é examinar, irmãos. Acham que examinar é só ler, quando que a palavra examinar, ela quer dizer ler, estudar, pesquisar, entendeu, irmãos? Analisar. A mesma coisa que muitos não sabem que é julgar. Eles vão lá em 7 de Mateus, e o Senhor Jesus falou, não julgueis para que não sejais julgado. Há duas maneiras aí. O julgamento, aquele que você julga uma pessoa, aquele que você diz que aquela pessoa não tem vida eterna, que ele é um mentiroso, faz um mau juízo da pessoa. Mas também Paulo falou, um pregue e os outros julguem. E agora? Mas ali é um outro tipo de julgamento. É um julgamento como se fosse uma análise. Vamos supor, a pessoa me dá um documento,
fala assim, dá uma julgada nesse documento para mim. Quer dizer, ele pediu para mim analisar. Aí eu vou ver naquele documento que eu acho certo, que eu acho errado, e vou passar para ele. Isso não quer dizer que eu estou xingando o documento, que eu estou destruindo o documento. Não. Então, irmão, quando você julga aquilo que é falado, você não está julgando o Espírito Santo. Você está percebendo. Porque, irmão, não vem dizer para mim que o Espírito de Deus, ele pode ser julgado. Claro que não. Mas quem prega não é o Espírito Santo. Os homens muitas das vezes dizem que estão guiados pelo Espírito Santo. Aí é o momento de você saber que ele está guiado ou não. Como é que você vai saber? Se você não analisar, se você não julgar, não o irmão, mas a palavra, no sentido não da palavra escrita, porque ela está certa, mas a palavra que você ouviu, você tem que julgar. O irmão fala lá, eu já falei aqui uma vez, uma coisa simples, isso, irmão, isso não é nem questão de julgar, mas vou fazer uma coisa bem simples para os irmãos entenderem. Uma coisa que aconteceu. Um irmão olhou, e era um irmão que tinha conhecimento. Ele pregou assim, irmãos, assim como Moisés atravessou o mar, assim como Elias atravessou o mar, você vai atravessar também. Quer dizer que não ia cumprir de jeito nenhum, né? Porque Elias nunca atravessou o mar. Quem atravessou foi Moisés. Mas isso é um erro que eu posso cometer, qualquer um pode cometer, mas naquele momento a pessoa tem que ter humildade para que se alguém chegar nele, não falar, gritar lá no meio da igreja, não é isso. Tem que ter educação. Vai lá perto dele e ele tem que ter educação também para respeitar o que o irmão está falando. Porque se o irmão falar alguma coisa errada, ele falou, meu querido, me perdoa, mas não é assim. Depois nós conversamos, tá bom? Fique em paz, mas Deus abençoe pela boa intenção. Pronto. Agora, se o irmão chegar lá e falar, irmão, não perdoa, eu não quero interromper a palavra baixinho, a igreja não está nem sabendo o que ele está falando. É que o irmão falou que era Elias, e quem atravessou o mar foi Moisés. Ô amado, Deus te abençoe. Pronto, o homem de Deus faz isso, irmão. Agora, o que não é de Deus fica nervoso, fica bravo, acha que está errado falar com ele lá. Não, mas o homem de Deus, ele aceita. Ele tem que ser exemplo nessa parte. Alguém falou que eu não sirvo para exemplo para nada. E eu quero dizer para você que falou isso, eu não sirvo mesmo. O meu exemplo é Jesus Cristo. E eu estou procurando fazer de tudo para agradá-lo, inclusive esse vídeo. Para que você pense que você não é juiz também para me julgar segundo coisas que você não sabe. Então, irmãos, esse julgamento de você escutar o que eu estou falando, analisar, depois analisar de novo, aí você tira uma conclusão, até você pode pôr um comentário, irmão, eu penso diferente, eu penso que o julgamento não pode julgar nada. Tudo bem, você pensou assim, mas está escrito que pode. Ah, eu penso que pode julgar um irmão. Tudo bem, isso é problema de cada um, mas está escrito que não pode. Eu posso julgar, sim, a atitude que aquele irmão fez para contrariar a palavra de Deus no sentido, não no sentido pessoal, porque coisas pessoais não se tratam aqui, certo, irmãos? Aqui no canal eu não aceito tratar nada pessoal. A pessoa quer tratar alguma coisa pessoal comigo, pegue o meu e-mail, eu dou meu telefone, e se precisar explicar alguma coisa, eu explico com todo amor e com todo carinho, tá bom, irmãos? Então, igrejas, qual a sua prioridade? Porque tem igreja que tem prioridade em construir e a pessoa está lá doente. Eu sou testemunha. Uma vez eu estava na minha casa e um determinado líder de uma determinada igreja falou para mim, vai lá fazer unção, não sei de quem, lá longe. E ele tinha muito maior condição do que mim, do que eu, certo, irmãos? Porém, ele não podia ir porque ele estava numa construção, sendo que ele não fazia nada na construção. Os irmãos estão compreendendo? Ou se fizesse alguma coisa, deveria ser pouquinho, porque era uma pessoa já idosa. Para ele era melhor ele ir fazer a unção. Para mim, não tinha problema. Eu gostava de fazer unção, que eu fazia unção quase toda semana. Eu visitava hospitais praticamente, eu não vou dizer todo dia, mas toda semana tinha uma visita. Então, irmão, o trabalho da igreja principal não é o trabalhar na obra, não é você ir numa obra de construção. É você trabalhar na obra que é Jesus Cristo. Ele que é a obra, na verdade. Tá bom, irmãos?
Eu creio que todos entenderam, não estou muito bom de garganta, quem sabe eu gravo um vídeo depois, mas fica aí para os irmãos julgarem. Que a graça e a paz de nosso Deus seja com todos vós. Amém e amém.